Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 21 de novembro de 2024, são 8 da noite aqui em Kiev e também em Jerusalém, 3 horas da tarde no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E além das ações israelenses aqui na faixa de Gaza, aqui na Judéia e Samária, aqui na Cisjordânia e também no sul do Líbano, tivemos muitas ações israelenses aqui em Beirute. Beirute teve um monte de alvo de ontem para hoje, tá? Um monte de coisa aqui, todos os prédios que foram avisados pelo comando israelense que seriam atacados e foram de fato destruídos ali em Beirute, né? Mas a grande notícia do dia foi justamente o pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Netanyahu. Um pedido completamente absurdo, sem embasamento nenhum. A gente vai ver que o próprio relatório do próprio Tribunal Penal Internacional, que investigou os supostos crimes que o Netanyahu estava sendo acusado, concluiu de que não havia evidências de tais crimes. No entanto, numa ação claramente política, o Tribunal Penal Internacional decidiu emitir esse mandato de prisão, né? Está sendo muito questionado. Inclusive o Trump já falou que vem com tudo para cima do Tribunal Penal Internacional e também a ONU, né? Eu, sinceramente, depois dessa guerra, particularmente na questão de Israel, é realmente uma vergonha a ONU. Tem que ser extinta, tem que acabar a ONU, não serve para nada, só atrapalha, é a impressão que dá. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Capixaba Ancap, Peter Dessa Chaminé de Sunga no Natal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, falando aqui sobre a situação na faixa de Gaza, nenhuma mudança significativa, continuam as ações israelenses aqui, principalmente no norte da faixa de Gaza. Um dos comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o Basij, um dos que ainda está vivo, um dos poucos que ainda está vivo, né, falou que os Estados Unidos e Israel foram derrotados pelo Irã, segundo ele diz, né? Eu não sei muito disso não, né? Porque você vê a situação como essa daqui, né? Esse daqui foram os terroristas do Hamas que se entregaram ali na faixa de Gaza de ontem para hoje. Isso daqui parece muito mais com derrota do que o que está acontecendo com o Irã, né? Mas vamos ver onde é que vai chegar isso daí, vamos ver se esse cara vai sobreviver para ficar cantando vitória por muito tempo, né? Aqui, ó, isso aqui é o que uma derrota parece, né? Mais uma entrega em massa do Hamas ali na faixa de Gaza, no norte da faixa de Gaza. Na última noite, eles são retirados, eles ficam de cuecas, né, porque eles podem estar com explosivos, né, então por isso a necessidade de tirar a roupa deles, né. Enfim, está aqui o pessoal sendo preso por Israel ali no norte da faixa de Gaza, se entregaram. Isso parece derrota, não é o que está acontecendo com Israel não, né. Aqui tem mais uma série de operações israelenses ali na região de Jenin. Jenin é ali na Cisjordânia ou na Judéia e Samária, né, nessa região aqui, ó. Israel tem feito várias operações por aqui. Jenin está aqui, mas tem operação em um monte de lugar nessa região aqui. Essa aqui é um retrato dessa operação, né? Infelizmente ainda tem muito terrorista ali na Cisjordânia também. Eles não estão tão ativos quanto na faixa de Gaza ou no norte de Israel, mas ainda tem grande quantidade ali, né? E bom, lá no norte é onde tem acontecido mais coisa, aqui no norte de Israel e no sul do Líbano, né? Teve poucos foguetes lançados pelo Hezbollah contra o norte de Israel, mas teve muito ataque de Israel aqui contra as bases do Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? Agora, o que realmente chamou atenção foi aqui em Beirute. Aqui em Beirute realmente teve uma série de alvos atingidos por Israel de ontem até hoje, né? Então tem, por exemplo, esse prédio aqui que é realmente impressionante, ele sendo atingido por Israel, o prédio vai todo mundo embora. E lembra, esses prédios, tipicamente Israel avisa que vai destruir o prédio, porque tem base do Hezbollah no subsolo do prédio, então as pessoas são avisadas, elas podem sair. E repara como é que é impressionante a precisão do tiro de Israel, né? Um tiro aéreo, uma carga aérea que vai lá, destrói o prédio inteiro, destrói o subsolo todo, e os prédios ao lado não sofrem nada, continuam todos em pé. É lógico, não é recomendado você ficar sequer perto do prédio que vai cair, porque sempre pode ter algum destroço, sempre pode ter algum fragmento, né? Mas realmente é impressionante o que acontece ali, né? E teve mais aqui também, ataques sem parar ali em Beirute. Hoje, aqui mais um aqui no final do dia. Aqui algumas imagens ali de Beirute.
mostrando justamente esses alvos que são locais de quartéis generais, postos de comando e controle, postos de armazenamento de munição do Hezbollah ali em Beirute, né? Infelizmente, Beirute foi usada por muito tempo como base do Hezbollah, está ficando parecida com a faixa de Gaza no final das contas. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o Naim Qassem, que anunciou no dia 20 de novembro que faria um grande ataque, coisa e tal, que o cessar-fogo com Israel teria que ser um cessar-fogo definitivo, não poderia ser um cessar-fogo temporário, coisa e tal. E é o que a gente explicou no vídeo de ontem, esse papo de 80%, estamos 80% de acordo no cessar-fogo. Geralmente não significa nada, porque é um item que vai bloquear a coisa toda, né? E nesse caso é o fato de que Israel até aceita um cessar-fogo temporário, mas cessar-fogo definitivo só depois que o Hamas deixar de existir, o Hezbollah deixar de existir e os reféns forem todos entregues para Israel, né? Então não vai ter cessar-fogo, muito difícil ter cessar-fogo ali, né? Bom, ontem a gente falou que houve um ataque a um jardim da infância em Acre, né, em Israel, né? E a gente tem agora a imagem do ataque, dá para ver aqui, felizmente não haviam crianças ali no momento, dá para ver que estava vazio o jardim da infância, os brinquedos aqui do lado de fora, estava tudo vazio, então não teve feridos nem mortos, mas dá para ver que foi um ataque, ali, ó, explodiu ali bem aqui do lado de fora do jardim da infância, poderia ter sido uma tragédia se as crianças estivessem por ali, né? Felizmente não teve nada. Bom, mas como a gente falou, a grande notícia do dia é o Tribunal Penal Internacional que mandou prender o Benjamin Netanyahu por crimes de guerra, né? E quais são as acusações que constam contra ele? Bom, curiosamente, assim, a decisão é toda errada, tá? Pede a prisão dele e do Galante e do cara do Mahmoud Deif, do Hamas, né? Acusando eles de crimes de guerra, sendo que o Mahmoud Deif já foi morto por Israel. O Galante já não é mais ministro da defesa do Netanyahu, né? Então, no final das contas, ficou só um mandato de prisão para o Netanyahu mesmo, né? Os crimes que foram identificados pelo tribunal, na verdade, são dois tipos de crimes. Crimes de guerra, que seria direcionar ataques contra civis deliberadamente visando populações civis, e fome como método de guerra, né? O uso da retirada de comida como método de guerra. E a gente vai ver que esses dois crimes aqui, o próprio equipe do Tribunal Penal Internacional que foi investigar esse negócio aqui, ó, Câmara de Pré-Triagem, coisa e tal, e falando, são justamente os juízes que estavam investigando a coisa, e o pessoal que foi lá fazer essa investigação concluiu que não teve nada disso, né? No entanto, o juiz ignorou totalmente isso daí. Ele diz também aqui, ó, que crimes contra a humanidade, que seria morte de civis ilegais, né, morte de forma ilegal de civis, visando indivíduos visados baseados em posição política, racial, nacional, étnica, religiosa ou gênero, e ações não humanas, né, inumanas, né, ou seja, causar sofrimento ou ferimento mental para outros. Esses três aqui, isso é uma coisa menor, porque toda guerra tem isso, na verdade, né? Isso faz parte de qualquer guerra, não tem como você fazer guerra sem matar civis, eventualmente alguns civis de dano colateral vai ter em qualquer guerra, em qualquer situação. Então isso daqui é uma besteira completa. E esses daqui não funcionam. Olha a conclusão que tem aqui. Isso aqui, ó, é um relatório do próprio Tribunal Penal Internacional, tá? Da equipe do Tribunal Penal Internacional que foi levada para lá. É o chamado High Level Military Group, ou seja, grupo militar de alto nível, que justamente é um corpo independente formado por chefes militares e coisa e tal, que foi indicado para a Corte Penal Internacional para investigar a situação lá em Israel. E aí ele diz aqui basicamente que a questão de fome é mentira, porque as contas feitas pelo Tribunal Penal Internacional não consideram a ajuda privada que vai na faixa de Gaza e que é muito abundante. Então, a gente já tinha falado sobre isso, tem os estudos mostrando que não tem problema de fome na faixa de Gaza. É lorota, é conversa dos palestinos lá, do pessoal do Hamas, né? Então isso aqui não tem isso. E também a questão de alvejar pessoas civis de forma inadvertida, houve erros em alguns momentos, mas erro não é de forma deliberada, né? Ou seja, e quando houve o erro, Israel assumiu. Por exemplo, quando houve um grupo da Cozinha Internacional
que foi atingido por engano, né, e acabou morrendo, infelizmente, por Israel. Israel assumiu o erro e realmente perseguiu as pessoas, né? As pessoas estão sendo processadas dentro de Israel por ter cometido esse erro e coisa e tal, mas não foi de propósito isso, né? E às vezes que Israel atingiu pessoas de propósito é porque eram terroristas do Hamas ou do Hezbollah. Então, ou seja, mesmo com o relatório em contrário com a decisão, o juiz tomou a decisão de emitir o mandado de prisão para o Netanyahu. Eu fico triste, eu fico duplamente triste com esse mandato de prisão, por dois motivos. Primeiro, porque é absolutamente injusto. Claramente, o Tribunal Penal Internacional errou nesse mandato de prisão. E segundo, um mandato de prisão errado como esse enfraquece os outros mandatos de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional. Então, por exemplo, neste momento, o Putin tem um mandato de prisão contra ele, justíssimo, com causa claramente estabelecida, com culpa evidente. Só que aí, se você tem um tribunal que começa a emitir mandato de prisão aleatoriamente por coisas aleatórias, que confiança você passa a ter nesse tribunal, né? É aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, esse pessoal está jogando no lixo a reputação dos órgãos internacionais. É o que está acontecendo, né? Bom, também emitiram um mandato de prisão para o Mohamed Deif, que foi morto no dia 13 de julho. A gente falou sobre isso aqui no vídeo, né? Bom, outra coisa, alguns que não têm mandato de prisão no Tribunal Penal Internacional. O o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, o Bashar al-Assad, que matou milhões. Cara, 90% das imagens que você vê na internet, que o pessoal fala que é assim, ai, não Gaza, olha só a destruição em Gaza, 90% dessas imagens são da Síria de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad bombardeou a Síria completamente para destruir o movimento político que havia contra ele, matou um monte de gente na Síria, destruiu um monte de coisa. 90% das vezes que você vê destruição enorme, crianças e mães e coisa e tal, 90% das vezes é o Bashar al-Assad na Síria e não tem mandato contra ele, né? Os outros 10% são fingimento, são encenação do pessoal da Palestina. O cara do Irã não tem mandato contra ele. O cara matou mulheres, matou garotas porque não estavam usando o hijab de forma correta, mas não tem mandato de prisão contra eles, né? Aqui, ó, o cara do Nasrallah, do Hezbollah, que também matou um monte de gente. Os caras do Hamas também, o Sinwar e o Ismail Haniyeh, né? Os dois já foram mortos. Aí você fala assim, mas você emitiu um mandado de prisão para o Mohamed Deif, que também foi morto. Por que não para esses aqui que estão mortos também, né? Enfim, esses não tem. É só o Netanyahu mesmo o problema deles. Ou seja, é um caso clássico de antissemitismo que está acontecendo no Tribunal Penal Internacional. Eu diria mais, é um caso de esquerdismo, né? A esquerda, a extrema esquerda tem se infiltrado nesses organismos internacionais todos e realmente está na hora de acabar com isso. É o que diz aqui. Os membros do governo de Israel, evidentemente, estão condenando a Corte de Haia por isso, e mais do que isso, Trump já avisou, o líder, o conselheiro de segurança nacional do Trump, o Waltz, falou que chegando janeiro espere uma resposta muito forte, tanto o Tribunal Penal Internacional quanto a ONU do governo Trump, né? E eu espero que tenha uma resposta muito forte mesmo. É um absurdo esse tipo de mandato de prisão, enfraquece o próprio tribunal mais do que tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.